Olá, Zoto. Tudo bom? Você está conseguindo me ouvir? Eu vou fixar aqui. Aê. Olá. Olá. Deixa eu só arrumar aqui. Pera aí. Só arrumar essa luz aqui. Oi. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo direitinho? Ei, Lucileide. Só me fala se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor. Ei, Manu. Então tá bom. Tô aguardando Vamos aguardar a Ingrid aqui. A gente já fez um teste. Ela conseguiu entrar. Ei, Manu, tudo bom com você? A luz aí tá boa, gente? Ou tá muito escuro? Só me falar aí, qualquer coisa eu mudo a luz aqui. Por favor. Ótimo. Acredito que a Ingrid já tá vindo já. A gente acabou de fazer um teste. E aí, como que anda as coisas, gente? Tô um pouquinho nervosa, mas como sempre, né? Mas vai dar tudo certo. Nádia, tudo bom, Nádia? Acho que é a primeira vez que eu vejo a Nádia aqui no canal. É a sua primeira vez a live, Nádia? Nádia Salles. Vamos lá, esperar um pouquinho. Guarda aqui a Ingrid, espera. Só. Aê, Ingrid, você já chegou aí, né? Só um momentinho aqui, Ingrid, que eu tô. Vamos ver, aí eu já aceitei a Ingrid, vamos ver. Ô, Ingrid, eu acabei de te aceitar, ver se deu Oi, certo. Oi, tudo bom? tudo bom? Você tá conseguindo me ouvir aí direitinho? Tô ouvindo. Eu só tô preocupada porque esqueci de trazer o fone. Eu não tô em casa, né? Eu peguei um lugarzinho aqui emprestado e aí não trouxe meu fone, mas acho que tá me ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo bem, tô. Tá. Então, se tiver Acredito que... ruídos aqui, daí, mas vamos falando assim. Estamos em Ah, casa. então tá ótimo. Acredito que todo mundo tá conseguindo ouvir. Todo mundo tá conseguindo ouvir a Ingrid, pessoal? Eu acredito que sim. Oi, Ingrid. Então, para começar, eu queria que você iniciasse é, falando um pouco de você e sobre a sua história, né? Que a gente conversou um pouco, né? Acho que há um mês atrás, e você me contou um pouco da sua história, eu contei um pouco da minha história. E foi a partir dessa história que eu decidi te chamar para a gente falar sobre esse assunto de hoje. Que eu achei a Sim. sua história assim, bem impactante. Aí você pode se apresentar, contar um pouco da sua história e depois a gente entra dentro do tema. Pode ser? Pode, claro. Então, meu nome é Ingrid, né? Eu tenho 50 anos, sou casada há 32 anos, né? E eu e o Marcos, nós somos pais de 8 filhos, e sendo que 5 pela via da adoção, que a gente acabou conversando. E
Nós, então, em 2013, a gente conheceu os 5 irmãos, e aí nós não tivemos coragem de fazer adoção compartilhada, então nós éramos em 5, adotamos 5, né? Tanto que o Insta tá aí, agora somos 10, né? Então, foi uma mudança bem radical, mas a gente aprende muito o tempo todo, a gente tá aprendendo, assim. E bem resumidamente é isso. Eu posso ir contando um pouquinho mais, assim, do que a gente faz hoje, né? E como que a gente hoje já faz, então, os meus filhos. Eu tenho uma delas que está com 18 anos agora, né? A mais velha dos 5 irmãos. Mas eu tenho filhos de 30 até 11 anos. Já sou vó. E Dois bebezinhos aí, da minha mais velha. olha só. Ô Ingrid, como você me contou, você já tinha já filhos quando você veio adotar esses 5, certo? Isso. Três. Você já tinha 3, isso. Aí você adotou os 5, isso é verdade. Você, naquele momento, você não estava realmente buscando uma adoção porque você não estava conseguindo ainda ter filhos, porque isso já você já tinha realizado já na sua vida, né? Qual foi a motivação para que você olhasse para essas 5 crianças e falasse, ai, a partir de hoje vou adotar essas 5 vidas, essas 5 crianças. O que levou aí? Então, na verdade, a gente sempre trabalhou com vidas, né? Eu sempre falo que o melhor investimento no mundo são vidas. E continuo dizendo isso até hoje, né? Apesar de estar tendo uma campanha aí comparando vidas humanas com vidas animais, eu amo os animais, mas eu ainda valorizo entre uma pessoa e um animal a pessoa. E mesmo que ela não retribua da maneira que talvez eu ache que mereça. Então, nós sempre vivemos isso com várias famílias. A gente fazia um trabalho em Campina Grande do Sul, então com as famílias em vulnerabilidade. A gente aceitava com mais facilidade as culturas dos outros, as maneiras das outras pessoas. A gente conseguia olhar para elas com outro olhar, um olhar de amor, né? Por quê? Porque a gente crê em Deus e Deus nos amou, né? Primeiro, Deus deu seu filho por nós, Deus nos adotou. Então a gente sempre teve uma quedinha pela adoção, a gente sempre teve esse carinho por isso, porque a gente está cansado de teorias e de blá 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 blá, sempre estivemos, a gente sempre foi uma família de prática. Então não existe isso de que é bonito isso, é bom isso, não. Se é bonito e é bom e faz a diferença, nós vamos fazer. Então a gente sempre teve essa postura e não nos arrependemos, né? Uma vez uma pessoa perguntou, mas por que a gente ia fazer trabalho voluntário nas escolas, né, ali em Campina Grande do Sul? E a diretora uma vez perguntou, mas por que vocês fazem isso, né? Quem que paga vocês, né? E eu falei, não, o preço já foi pago, o alto preço, e a gente já tá tranquilo, a gente não é esse tipo de retorno que a gente está buscando, né? Então a gente sempre teve isso. E um dia o Marcos estava preparando uma ministração lá, fazendo uma pesquisa e viu uma foto de uma criança e ali falava assim, até quando vai o sofrimento da criança iraquiana? E aí ele falou, meu Deus, vamos fazer alguma coisa útil, vamos fazer a diferença na vida de alguém, então vamos para lá, vamos procurar uma agência, alguma coisa assim. E aí, na semana seguinte, a gente acabou vendo uns cartazes no centro da cidade, falando um cartaz escrito inadotáveis, e aquilo nos chamou a atenção, né? Porque achávamos que era até um filme, e daí nos aproximamos, e aí era história de crianças que diziam que elas gostavam, que elas faziam tal, só que tinha mais 3 irmãos. A outro Uhum. cartaz falava isso tudo de positivo, e depois no final, mas sou soro positivo. Então a gente, eu não sei como assim, existe gente, pessoas inadotáveis, né? Como
gente se chocou com essa expressão. E daí, então, nós começamos não precisamos ir até o Iraque, nós vamos, sim, viver isso aqui no Brasil mesmo. E aí a gente, com isso, acabamos entrando de corpo e alma em todo esse universo da adoção aqui no Brasil, né? Ok. Para você, Ingrid, qual que é o maior desafio hoje dos pais que adotam? Você acha que o maior desafio é você, em partes, o primeiro, o essencial é ter uma estrutura familiar, que é o importante? O psicológico é importante? Para você, qual que é o maior desafio dos pais hoje que adotam? Eu lembro de uma coisa que conversamos naquele dia, que ficou muito marcado para mim, que você falou assim para mim assim, adoção, a palavra adoção ainda no Brasil é um tabu. Falar sobre adoção é um tabu, tanto dentro das igrejas. Foi uma das coisas que a gente discutiu. E eu lembro que uma outra frase você falou assim: sim, existe sim um certo preconceito, né, em relação à adoção. Então, dentro desse contexto que você já trabalha com várias famílias que adotam crianças, aí após essa adoção você dá um suporte para essas famílias, qual que é o maior desafio que você vê dentro desse mundo, desse universo, dos pais que adotam? Chegam para você, eu tô com esse desafio, eu não sei como resolver. São vários, né? Mas uma das coisas que, assim, como você mesma falou, né, de eu acabar, hoje a gente tem uma ONG, né, a Recede Pais por Adoção, que onde a gente trabalha justamente com as famílias depois que a criança chega, porque eu senti na pele, os desafios são grandes e a gente precisa de uma rede de apoio. Então, um dos desafios é esse, é a gente reconhecer, né, que nós precisamos de ajuda. Ah, mas ter filhos que nascem da sua barriga não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É diferente, porque tem os seus desafios também, mas na adoção elas têm as suas peculiaridades, elas têm algumas coisas que, justamente por causa de ser um tabu, nós não encontramos tão facilmente uma rede de apoio. É diferente, você fica grávida, a tua amiga vem, todo mundo vem, festeja com você e tal. Mas quando você fala que você vai adotar, sem que você tenha a necessidade, vamos dizer, que você tenha a esterilidade, né, ou o teu marido, vocês não consigam ter filhos, é olhado com um certo olhar de desconfiança. Mas por que você vai fazer isso? Então, nisso eu vejo muito preconceito. Quando a pessoa não consegue engravidar e decide pela adoção, aí é com um olhar mais afetuoso pelos colegas, pelos amigos, pela própria família. Mas fora essa situação, Contexto. esse contexto, as famílias não encontram apoio para isso, por causa desses tabus, né? Tem coisas que realmente são desafiadoras e que você precisa estar muito bem preparada, né? Então, assim, a família tem que estar totalmente alinhada, o casal, isso até para ter um filho de barriga, né? A gente tem que estar decidido, o casal, não é um ou outro, né? Qual é o real desejo que eu quero ter filhos? É para satisfazer o quê? Né? Se é as minhas carências, se é os meus desejos, se é para salvar meu casamento, é tudo furado, tudo vai dar errado, né? Tudo vai te frustrar, você vai ver que aquilo não é real, e aí quantas famílias se desfazem, né? Quando teu filho nasce da barriga ou nasce do coração, quantos acabam se desfazendo, o casal, né? Acaba se separando e tal. Então, isso tem que estar muito certo. O casal tem que estar, se é um casal, né? Se não for uma adoção monoparental. Então, tem que estar bem firme na sua decisão, porque é uma decisão para a vida toda, né? Uhum. Ninguém vai fazer test drive com criança. Então, não, você precisa estar bem decidido. E aconteça o que acontecer, nós permaneceremos como uma família. Isso é muito importante. Né? A Valesca está falando ali, né, de desenvolver a filiação, né?
Isso é um trabalho que leva tempo, gente, muito tempo. Até quando o bebê nasce ali, você olha para ele, você só pensa nas dores que você teve, você está cansada. Quando eu tive minha primeira filha, eu queria dormir, eu não queria, o bebê chorava, e para mim aquilo era uma adaptação difícil. Mas eu tinha minha mãe, eu tinha meu marido, eu tinha gente ali me apoiando. E quando você resolve adotar, não é bem assim que isso acontece. A própria igreja não tá preparada para isso, porque a igreja vai vir assim, mas por que você está fazendo isso? Ah, e o judiciário vai dizer, é caridade? Porque você é cristão. Ou, então, assim, há tanto julgamento e tantos achismos que você tem que provar para todo mundo que você simplesmente, não, eu quero ser mãe desses, de ponto, né? Então, isso tudo são desafios que a gente enfrenta. Por isso os grupos de apoio à adoção. Por isso o RECED existe em Curitiba. Né? Porque na época, 7 anos atrás, não existia nenhum grupo de pós-adoção aqui em Curitiba. Então eu me vi sozinha, com mais 5 crianças, né? Sozinha não, estava eu, meu marido e os meus 3 mais velhos. Mas eu me sentia, eu chorava porque meus filhos davam trabalho, eu chorava porque eu estava com dor no ombro, porque uma se jogava direto no chão. E eu não podia, não tinha com quem eu falar assim, poxa, tá tão difícil, nossa, não aguento mais não dormir à noite, né? Porque eles eram grandes, mas grandes, tinha de 3 até 11 anos. Eu não conseguia dormir à noite, porque um fazia xixi na cama, o outro fazia. Mas eu não tinha com quem compartilhar isso. Né? Porque se eu falasse, eu ousasse falar, o que aconteceu, né? De eu tentar falar alguma coisa, as pessoas vinham para mim, mas vocês foram procurar sarna para se coçar. Isso vai atrapalhar o ministério de vocês. O Marcos era pastor numa congregação. E a própria igreja, a gente, assim, muitos se sentiram enciumados, como, poxa, vai atrapalhar o que vocês já estão fazendo. Sendo que, meu Deus, são vidas, e eu amo essas vidas, e eu quero dar minha vida por elas, eu quero me deixar ser consumidas por elas. E quase fui, né? Verdade, Então, esses verdade. são os desafios. Eu acho que o maior desafio é assim, o casal, antes de decidir por uma adoção, ele precisa saber por que eu estou adotando. O que eu quero com essa adoção? Porque quando acontecem as desistências, gente, são as frases mais surpreendentes, tipo, ai, perdi minha privacidade. O outro, porque ele chorava à noite. O outro, porque são as coisas mais que todo mundo que Mas quer nesse se tornar caso, mãe, mesmo se você tivesse, no da sua caso, um barriga. filho, você ia ter que estar se privando nesse caso, né? Sim, mas é porque a cultura da gente, quando nasce do seu filho, é você não tem para onde você devolver. Você não tem para como desistir, entendeu? Porque uma pessoa que faz uma entrega, inclusive uma entrega legal, também é motivo de repúdio, de um monte de acusações, também é vista dessa maneira. E aí, quando nasce da sua barriga, você então nem pensa em fazer isso. Agora, quando você adota, você pensa, ué, deve ser culpa do DNA dele, né? Ele tem uma vez hoje, né, que sou bem instruída, mas na época eu era, meu Deus, eu aprendi a trancos e barrancos. E aí uma vez eu falava assim, né, que o pequenininho era tão agitado, era tão agitado, era tão agitado. E era pequenininho, eu estava na idade, na faixa etária que todo casal quer. Toda família que vai adotar, nossa, 3 aninhos, olha que fofo, né? E olha, que mais me dá trabalho, até hoje. E ele ali tão bonitinho, tão queridinho, tão não sei o quê, e as pessoas, se fosse só esse, eu queria adotar. Se fosse só aquela, eu queria para mim. E sendo que, assim como eu não tenho controle sobre a criança que está nascendo dentro da minha barriga, ela pode ter síndrome de Down, ela pode ter desenvolver alguma outra patologia, assim também é com a adoção. Né? Eu não tenho como prever como vai ser essa criança, mas eu também não posso dizer que o que ela está apresentando é por causa da família de origem. E aí um dia nós fomos, a minha irmã veio com a minha sobrinha, que fazia muito tempo que eu não via, e essa minha sobrinha tem a mesma idade desse meu filho pequenininho, na época com 3 anos, e aí eu olhava ele tão agitado, 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 eu falei, meu Deus, essa criança deve ser... Eu cheguei a pensar, deve ser... Meu Deus, essa criança deve ter herdado lá do pai dele, sei lá, alguma coisa assim então. Mas quando a minha irmã chegou com a minha sobrinha, eu olhei para a agitação da minha sobrinha e falei, meu Deus, eles são iguais.
né? E ela nem foi adotada. E aí eu percebi que é uma geração agitada. E eu achando, sim, dando já, colocando lá na conta da adoção. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa participar dos grupos de apoio, a gente precisa ler, a gente precisa se fortalecer, a família toda tem que estar junto nisso. Porque os desafios virão. sim. Nesse caso, você, né, já tinha uma experiência já que era com os seus três filhos, você já era mãe, né? Então você já tinha uma experiência. É, em relação àquelas famílias que fazem uma adoção tardia, quais que são os maiores desafios dessas pessoas que decidem adotar, optar pela adoção tardia? É, é o medo de aquela criança não obedecer ou ela não conseguir trazer uma educação, os princípios de valores que ela tem dentro da casa dela para essa criança? Qual que é o maior desafio que elas encontram dentro dele? Eu vou rindo porque Desse... eu vou lembrando de coisas aqui, sabe, da minha que vai acontecendo lá em casa. E assim, eu era já mãe de 3, mas quem é mãe de mais de um filho sabe que ninguém é igual a ninguém. Então, essa coisa de que você tinha experiência, meu Deus, mas não, eu não tinha experiência com aqueles. Eu não tinha experiência com a adoção. Eu não tinha experiência com 5 crianças. Eu tinha com 3, mas com 5 eu não tive. Então, tem várias coisas que a gente pode aqui argumentar. Né? Minha filha agora, a minha filha mais velha, então, tem 2 bebês. E um é completamente diferente do outro. E quando você diz assim, né? Medo de que ele não vai obedecer. Gente, uma das crianças da minha filha tem 1 ano e 10 meses. Ele não obedece. Ele grita, ele faz escândalo, ele não se jogou no chão ainda, mas se deixar. Então, assim, isso não é privilégio de quem é adotado ou de quem é mais velho. Né? Se a gente for fazer uma reflexão de como nós éramos como filhos, gente, a gente frustrou muito os nossos pais. Fala sério, não é? Ou alguém aqui namorou exatamente com a pessoa que seus pais queriam, né? Ou a gente fez o curso que os pais queriam. Ou a gente, entende? Um monte de coisas que a gente fez e que desagradou os nossos pais. E aí, quando a gente se torna pai, a gente esquece disso. A gente acha que não, que o filho tem que pensar como eu penso, a criança tem que pensar como eu penso. E aí, quando você vai para uma adoção tardia, você tem um agravante, sim. Porque a criança pré-adolescente, adolescente, ela está buscando o quê? Um adolescente busca o quê? Autonomia. Ela está buscando a sua individualidade, ela está buscando quem ela é no mundo. E aí aparecem lá os novos pais, e o que os pais estão buscando? Buscar vínculo, né? Afetividade. Olha, bem o contrário do que o adolescente está procurando. Mas quando eu tenho consciência disso, eu sei que aquele comportamento do adolescente não é porque ele está me rejeitando, né? Como muitas famílias falam, meu filho não vinculou a mim. Gente, quem tem que vincular sou eu a ele. Ele vai se vincular na proporção que eu me vinculo. Eu é que tenho que fazer cara de paisagem de vez em quando e falar, vem aqui, meu filho, eu vou te abraçar com raiva, né? Que nem meu filho outro dia me veio, ai mãe, perdão, pela milésima vez ele cometeu um erro lá. E aí, nossa, eu falei até pra minha psicóloga, eu falei, gente, tá bom, filho, abracei, tá, te amo, tá bom, tá perdoado, mas aquilo desce quadrado. Mas eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar. Nós somos perdoados por Deus o tempo todo. Nós pisamos na bola com Deus e com todos. Então, a gente precisa também exercitar isso com os nossos filhos. E aí, quando eu decido, por que eu decidi por uma adoção tardia ou uma adoção de crianças maiores? Eu também tenho que fazer essa pergunta. Por quê? Porque meu processo está demorando, né? Já faz, sei lá, 3, 4, 5 anos que eu estou esperando um bebê e não chega, então eu vou aumentar? Ou porque realmente eu vi uma criança maior e vi que eu posso amar uma criança maior, porque aquele bebê também vai crescer, né? Não adianta, eu tenho casos de família que adotou a criança bebezinho e chegou na adolescência, deu trabalho como um outro adolescente.
E aí a família vem para mim desesperada e eu não sei o que eu faço porque eu acho que eu vou devolver tal. Gente, como assim? Né? Todo bebê vai passar pela adolescência, toda criança cresce, né? A gente precisa saber disso. Então, quanto antes, inclusive, aí já fica também uma outra dica para os desafios que a gente tem. Quanto antes eu buscar ajuda. Ah, mas Ingrid, eu não tenho problema, meus filhos estão super bem, eu adotei, tá tudo. Tá. Mas então se vincule a um grupo, né? Faça parte de um grupo. Por quê? Porque se você está tão bem, você pode contribuir com outras famílias. E se você hoje está bem, amanhã pode ser que você não esteja. E talvez as pessoas não entendam a sua fala. Hoje eu posso dizer, hoje a gente faz encontro toda semana e online, né, hoje. Então até me perguntaram, quando passar a pandemia, vocês vão deixar de fazer online, né? Porque agora a gente então tem famílias do Brasil todo, não só de Curitiba, né? E aí eu falei, Sim. não, a gente já vai fazer o híbrido, fazer os dois, ou alguma coisa assim. Mas, quanto antes eu me vincular a pessoas que entendam, hoje eu posso dizer assim, eu sei o que você está falando. Está doendo, está difícil, ele está aprontando, fica firme, né? Fica firme, isso vai passar. Diferente de você falar isso para alguém que nem sabe direito da adoção e vai jogar a culpa na adoção, entende? Vai jogar a culpa na família de origem. E nem sempre tem a ver com isso. Uhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco, dentro desses desafios, até mesmo em relação àquilo que a gente conversou, a gente sabe que isso é algo que existe, não tem como esconder, que a maioria das crianças que estão na adoção ou que foram adotadas, no seu subconsciente, querendo ou não, ela vem com uma certa rejeição. Essa rejeição pode ter sido gerado dentro do ventre, né? Ou não, até mesmo o fato, talvez não foi, ela não recebeu nenhuma rejeição no ventre, mas o fato dela estar em um local onde ela está esperando por uma família, ela está vivendo naquele mundo onde a gente sabe que às vezes falta carinho, né? Querendo ou não, porque não são os pais que estão lá para cuidar dela naquele período daquela casa ou orfanato, o local onde ela esteja. A gente sabe que é uma criança, querendo ou não, em partes, muito carente, né? E ela, querendo ou não, vem com aquela certa rejeição, mesmo que seja no seu subconsciente, ainda que ela ainda não consegue colocar aquilo para fora, né? Falar que aquela rejeição tá doendo. Dentro desse desafio, como que o pai pode ajudar nesse momento, quando ela está aqui e hoje saiu a adoção para ela, amanhã ela vai pegar a criança. Eu estou falando isso porque eu lembro do meu caso, que eu vou confessar eu tinha uma febre na cabeça que Eu era ouvi mais ou menos essa fala. 40 graus. Isso, toda noite. E minha mãe não conseguia detectar qual que era o problema. Ela já tinha olhado, eu não estava com nenhuma infecção. Hoje eu entendo que isso era ligado ao emocional, por causa daquele momento, né, que eu fui retirado da minha mãe, né, eu tinha 2 dias de nascido, então eu entendo que aquele desvincular da minha mãe naquele momento foi uma coisa bem, como que eu falo, É violenta. bem É violenta. violência. É Então, violência. existem alguns casos que a criança é tirada de dentro do lar, né? Talvez se já viu a mãe, estava ali com os pais, mas devido àquela violência, foram obrigados a sair daquele local, né, de violência. Ou não, ela já nasceu, já foi para um local, né, para ser adotada. Mas ela vem com essa rejeição, né? Sim. Como que os pais, né, nesse caso, como que deve proceder?
para ajudar essas crianças, né? Ou até mesmo esse adolescente, ou esse adulto, né? Fala um pouquinho. Assim, a criança, ela não sabe expressar seus sentimentos. É ilusão você achar que o teu filho vai sentar, mesmo que seja grande. Eu tenho uma filha de 18 anos já, desses 5. Eles não sabem, é uma confusão de sentimentos, porque nem a gente muitas vezes sabe disso. Desde que eu adotei, eu sou acompanhada por uma psicóloga. E a cada 15 dias, isso faz 7 anos, eu faço 7 anos de terapia. Por quê? Porque eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Então, uma das coisas que eu sempre oriento, seu filho precisa de psicólogo e você precisa de psicólogo. A família precisa de terapia. Porque é muita mudança. Por mais que a gente se prepare, mas na hora mesmo vai ter muita mudança. E vai mexer com o nosso passado, vai trazer a criança que está em nós, vai trazer isso e coisas que parece que a criança nasce ou chega para você com um espelhinho, né? Mostrando para você e não ela. Então tem uma série de coisas que precisam ser tratadas. Inclusive, antes de adotar, eu já oriento que busque terapia. A gente precisa disso, porque a gente precisa se resolver antes de casar, né? Porque você vai casar, você também não pode colocar expectativa no teu cônjuge. Então, antes de qualquer relação, eu preciso me resolver, eu preciso estar bem, porque vai dar conflito. E aí, juntar as minhas frustrações ou as minhas questões, a questão do meu marido ou da minha esposa, a questão da criança, gente, fica muito problemático. Então, é melhor já prever antes e já resolver o quanto antes as coisas. A carência, gente, nós somos todos carentes. Essa é a realidade. Nós todos carecemos. A gente tem, por isso que a gente está sofrendo com a pandemia, com esse isolamento, porque nós precisamos das pessoas. E eu digo sempre que a criança que está na instituição, ela não tem nenhuma história bonita, gente. Não tem. Não, sempre virá com violência, algum tipo de violência. Se não foi violência, porque alguém pode dizer, a negligência não é violência. Para mim é violência, porque não tá atendendo a criança nas suas necessidades. Isso é violento. A retirada da criança, se for por denúncia, a não ser que seja por uma entrega legal, é violento. Mas o rompimento da entrega legal, que é o teu caso, que ela entregou, não é, né? Então, assim, foi por amor, mas foi uma ruptura. E essa ruptura é violenta. Né? O parto é violento. Né? Sempre há. Por isso que a gente tem muitos problemas aí na origem do parto. Né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero adotar um bebê porque ele não vai lembrar de nada, ele não sofreu nada. Lê do engano. Porque a criança, ela tem as sensações intrauterinas, e essa mulher, quando ela ficou com medo, até ela chegar na decisão de entregar essa criança, ou não, ou ficar com a criança, ela passou por medos, ela passou por coisas, e isso a criança absorve. Então ela tem uma história. Isso é importante a gente também saber. Eu preciso respeitar a história do meu filho, seja ela curta, longe de mim, ou longa. Eu preciso respeitar, eu preciso ouvir, eu preciso... E o segredo é dê ouvido para o seu filho. E não avalie o seu comportamento simplesmente pelo comportamento. Aquele comportamento pode ser justamente uma carência. Pode ser um grito de socorro de uma coisa que ele não consegue falar. Por isso que um profissional, e eu sou apaixonada pelos psicólogos, né? Quem vê pensa que eu sou psicóloga, porque eu só faço campanha para isso. Eles ajudam, claro, um psicólogo que você confie, que você vincule, de preferência, que tenha experiência com a adoção, porque, como eu já disse no início, tem as suas peculiaridades e é importante, tem que ter um outro olhar, né? Por causa desse todo o contexto de outra história, de outra vida, né? Então, a criança vem carente, ela vai querer, pode ter 14 anos, vai querer colo, né? Vai querer cheirinho, vai querer cafuné, porque ele não teve, muitos deles não tiveram. E a oportunidade de ter é com você, né? Eu gosto muito, tem algumas músicas assim, né, que fala de quando a gente, hoje mesmo eu estava ouvindo, que a gente está tendo o Orphan Sunday, e aí sentar no colo e ouvir a batida do coração. Eu lembro do que eu vivi com a minha mãe, eu lembro que eu escutava o coração dela batendo, né? Mas muitos não tiveram essa oportunidade. E a gente precisa, então, proporcionar isso, mesmo que teu filho seja grande. Pega no colo. Por isso, faça academia antes de chegar seu filho, né? Porque você precisa fortalecer os braços, independente da idade. E a gente precisa ter sensibilidade
porque aquilo que ele apresenta nem sempre é exatamente aquilo que ele quer apresentar, mas é fruto de um outro comportamento, de outro, das emoções que estão confusas lá dentro. Sim, sim, concordo. Então, dentro desse contexto, qual você falou sobre, né? Primeiro, quando você for adotar, os pais têm que estar de acordo, né, com o casal, tem que estar de acordo na adoção que querem esse desafio, né? Sim, importantíssimo. Tá, Ou não só um casal, viu? Porque se tiver mais gente morando dentro da própria casa, por exemplo, vó, avô, tio, quem estiver morando dentro da própria casa, precisa também participar disso. Porque já pensou, você traz uma outra pessoa e alguém não quer? Como que vai viver isso, gente? exatamente. Ô, gente, se vocês tiverem com pergunta, pode mandar aí, tá? Para a Ingrid que Sim, eu faço a a gente pergunta vai para ela. lendo aqui. Ô, Ingrid, dentro da estrutura, igual você falou, a estrutura familiar é muito importante, né? Igual você falou. A partir daquele momento, o casal fez a escolha, lógica, a família tem que ter aquela estrutura. Aí, naquele período que a gente até conversou, aí você falou, muitas vezes vem o pré-conceito, né, da sociedade. E às Sim, vezes a pessoa não está preparado para receber esses pré-conceitos que vêm da sim. sociedade. Dentro desse desafio, que você qual o conselho que você daria para essas pessoas que adotaram, mas muitas vezes tem tido a intervenção de um amigo que fala, e você é louca, você não sabe o que vai acontecer no futuro, como que vai ser o comportamento dessa criança ou desse adolescente, você poderia esperar um pouco mais, tal. Que você qual o conselho que você daria para essa pessoa que está nessa dúvida? Eu quero adotar, mas eu tenho medo por causa dos pré-conceitos que tem, às vezes, ou dentro da família, ou até mesmo fora, né, na sociedade. Assim, o medo é natural do ser humano, né? Eu lembro que quando eu fiquei grávida a primeira vez e aquela barriga começou a crescer, eu falei para minha mãe, falei, mãe do céu, como é que vai sair? Vai ser difícil, olha o tamanho dessa barriga. Quer dizer, o medo faz parte do ser humano, né? E medos maiores, medos menores, mas eles fazem parte. O importante é a gente sempre estar conversando, por isso que eu falo, o importante é participar, ver palestras, conversar com pessoas que já adotaram, fazer parte de grupo. Por quê? Porque vai diminuindo esse medo. O meu medo pode ser o mesmo que o seu. E aí a gente vê, poxa, mas não foi tão difícil assim. Agora, com relação ao preconceito, é uma experiência realmente nova. Eu, por exemplo, eu nunca tinha vivido preconceito que os negros vivenciam, né? Então, eu tenho uma filha que é negra. E eu não tinha, por mais que os meus amigos falassem, eu tinha amigos que eram negros, né? Eu jogava basquete com eles, tudo e tal. Eu não tinha, mas eu não vivia aquilo. E quando você se torna mãe, né, a adoção interracial, você você começa a sentir essas dores pelos teus filhos. E essa experiência, por um lado, é engrandecedor, porque você consegue dizer, eu sei o que você está sentindo com relação ao preconceito. E tantos outros preconceitos, não só com relação à adoção. Né? A própria, como eu falei aquela vez para você, né? A adoção aqui no Brasil não é vista com bons olhos, não é incentivada. Né? Por quê? Por causa dos medos. As pessoas se deixam levar pelos seus medos. E é importante, e hoje a gente tem aí a internet à nossa disposição, justamente para a gente tirar esses medos. Como eu já falei, filho dá trabalho sendo adotado ou não sendo adotado, né? Eu tenho filhos que dão mais trabalhos e filhos que dão menos trabalhos, independente de serem consanguíneos ou não, independente de ter nascido da minha barriga ou não, entende? Então, isso tudo, a gente como famílias que adotam, ou filhos como você que foi adotado, cabe a nós desmistificar
esse tema, desmistificar esse preconceito nas escolas. Meus filhos na escola, né, e não só o preconceito pela adoção, mas assim, a maioria das crianças que foram institucionalizadas, elas têm um rebaixamento intelectual muitas vezes. E o rebaixamento intelectual é algo que eu não imaginava o quanto interferia no comportamento, não só no comportamento, mas em qualquer outra avaliação de uma criança. Né? Então, por que tem um rebaixamento intelectual? Não se sabe direito. Pode ser porque é genético, pode ser porque não foi estimulado. A grande maioria defende essa tese, porque não houve estímulo na data certa, porque a criança, a gente sabe, é uma esponjinha quando é pequena, aprende tudo. Mas aí, quando a criança é deixadinha de lado, ela fica lá, ninguém incentiva, dá estímulos. Hoje a gente dá vários estímulos para os bebês, né? Desde a hora que nascem. Então, não é feito isso com a criança. E aí a criança vai para a instituição, na instituição também, porque não dão conta de fazer isso, porque não tem a individualidade. É uma turma, é um bando de crianças. Então, é outro preconceito que a gente sofre, porque essa criança vai para a instituição, para a escola, e a escola vai ouvir o professor dizer que ela é preguiçosa, que ela não quer nada com nada, que ela tem que ser grata porque ela foi adotada por alguém, coisas absurdas que a gente escuta. Por quê? Porque os professores também não estão preparados, eles não sabem como lidar com isso. Então, a gente tem um campo vasto para a gente falar, invadir, entrar, e assim como, por exemplo, o autista ganhou, né, os seus direitos, a síndrome de Down ganhou seus direitos, eu tenho falado sobre o rebaixamento intelectual. Ele tinha que ter um espaço na lei de proteção. Né? E eu já ouvi dizer também, não, mas aí você vai diferenciar filho adotivo de filho biológico. Não, eu estou falando de rebaixamento intelectual. Né? Então, não é só a criança que tem síndrome de Down que tem rebaixamento intelectual. Tem aquela pessoa que tem só o rebaixamento intelectual. Mas tem que ter também um espaço. Esse é um outro tipo de preconceito que a gente enfrenta. Eu mesma sou super brava. Quem é das escolas dos meus filhos sabe que eu vou lá, eu chamo o professor, eu falo, escuta aqui. Ó, é assim, 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 tanto que eu saio amiga de todos eles, né? Por quê? Porque eu apresento o universo da adoção para eles, coisa que eles não sabiam. Então a gente precisa fazer isso. As mães por adoção precisam ir nas escolas, precisam entrar nos lugares onde os nossos filhos estão. E nós devemos falar sobre adoção abertamente com os nossos filhos. Né? Eu digo para o meu filho, você não tem que ter vergonha porque foi adotado um dia. Você tem que ter orgulho porque você é meu filho. Sim, sim, Porque com faz parte da certeza. minha família, né? Eu falo brincando para ele, porque você é um dos nossos, né? Mas isso a Sim, gente com tem que certeza. ir trabalhando, porque a autoestima dessas crianças é muito, muito baixa. E a gente sabe por quê, né? A gente nem Sim, precisa entrar aqui nesses detalhes, né? sim, sim. No caso, igual a gente estava falando, de quando você está de frente, né, com um histórico, né, de uma adoção, a gente sabe o quadro às vezes que é bem peculiar, né, como a gente tem falado, e essa criança, ela saiu para uma família. Aí essa família sabe o quadro dessa criança, e então ali ela, por medo, né, pelo desafio que ela tem pela frente, ela muitas vezes decide não optar por a adoção dessa criança. Eu queria que você, né, a gente já está com quase 50, acho que minutos, 45 minutos de live. Eu queria que você colocasse um pouco da sua história e deixasse dentro desse desafio uma palavra para essas pessoas que querem adotar, mas muitas vezes têm medo por causa do histórico da criança, por não saber como que vai ser o futuro, né? Se eu vou conseguir realmente deixar os valores que eu defendo para essas crianças, porque causa às vezes depende da genética, né? Muitas vezes eu não sei se vai me obedecer ou não, como que vai ser. Eu queria que você explanasse um pouco e deixasse uma palavra para essas pessoas, né? Que pensam na adoção, mas muitas vezes têm medo por causa desses desafios que cercam, né? Sim. A vida delas. Uma coisa importante a gente pensar, o que é dar certo?
O que é dar certo? Dar certo é fazer faculdade? Nossa, muito pequeno. Dar certo é fazer pós-graduação? Dar certo é ganhar muito dinheiro? O que é dar certo? Cada um tem uma resposta para isso. O que é dar certo para mim pode não ser para você, enfim. O fato é que quando a gente conhece essas crianças, quando a gente adota uma criança, a insegurança que a gente tem de dar certo ou não deveria ser vista da mesma maneira quando a gente tem um filho da nossa barriga. Né? Eu tenho filho que fez faculdade, tenho filho que não fez faculdade. E daí? Um deu certo, outro não deu certo? Isso é muito, muito pequeno. Isso é muito medíocre eu avaliar o dar certo pela sua formação. Tem muita gente PhD que não sabe lidar com o ser humano. Tem muita gente PhD que não consegue conviver com ninguém. Tem que viver sozinho, na solidão, porque nem sei como ele se aguenta. Né? Então, o que é dar certo? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Claro que, conhecendo esse universo da adoção, eu percebo que, que é necessário que as nossas expectativas diminuam mesmo. Eu não tenho que achar que o filho bom é aquele filho que faz a faculdade. Entende? O filho bom é aquele filho que, que te ama. E ele vai te amar na medida que eu amá-lo, independente do que ele possa te trazer de retorno. Eu já disse, filho não serve para suprir as nossas expectativas. Né? Não é assim, ninguém vai suprir nossas expectativas. Isso é muito frustrante. Então, a criança que tem histórico de rebaixamento intelectual, de sofrimento, ela é uma sobrevivente. Ela é sobrevivente. Ela consegue sobreviver às coisas difíceis da vida. Ela sobreviveu. Então, olhe para o filho que veio pela adoção como um vitorioso. E o que ele conseguir fazer, seja ele um ensino fundamental, um ensino médio, eu tenho filhos que não vão conseguir fazer ensino médio. E daí? Ela fala para mim, mãe, o que vai ser de mim? E eu digo para ela, filha, eu não sei. Porque eu não sei, eu não tenho bola de cristal, eu não sei nem o que vai ser dos que nasceram da minha barriga, nem os que não nasceram. Nós não temos como prever o futuro. O fato é que eu tenho que ensinar para os meus filhos, e eu também tenho que mudar isso no meu conceito, porque a cultura da gente é que uma diarista vale menos do que um médico. E não é verdade. Porque um médico precisa da diarista, como a diarista precisa do médico. Entende? O que é dar certo? O que Sim. é bom? Isso é que tem que mudar na nossa cultura. Eu já vi pessoas que leram o processo e viram que aquela criança não ia poder, não teria condições de fazer uma faculdade. E esse pai disse: não, ele não serve para ser meu filho. Ele deveria Sim, ter dito: eu não sirvo para ser pai. Entende? sim. A gente tem que baixar as nossas expectativas. A gente precisa olhar com amor para todas essas crianças. Como é que está o nosso tempo? A gente tem mais 5 minutos. Eu acho que Pode falar. não, eu acho que é isso, assim, eu acho que o importante é a gente mudar a nossa visão do que a cultura da gente tem vendido para a gente, anunciado que o bom-sucedido é o que tem carro, é o que tem casa, é o que estudou, é o que tem uma empresa. O bom-sucedido é o que é feliz. E às vezes eu sou feliz com nada, entende? Sim. E você também falou muito, eu lembro da última conversa que a gente teve, que a gente não tem que romantizar a adoção, porque não é nada romântico, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu vou adotar uma criança, e muitas vezes as pessoas ficam romantizando, né, a adoção. E você mesmo falou, não, Luciene, a adoção é algo que não tem que romantizar. Então, você tem que ter consciência realmente do que é uma adoção, né? Isso ficou bem, bem, assim,
forte na minha mente quando você me disse isso. Porque muitas vezes as pessoas tentam romantizar, né? Ai, é maravilhoso, né? A pessoa vai lá, eu decidi que eu vou adotar uma criança, tal. Aí o povo, todo mundo, parabéns, que legal, mas todo mundo, igual você falou, tem que ter a conscientização do que é a adoção, né? Sim, A responsabilidade também, né? Que é a adoção. É só, sim, igual você disse, pegar uma criança, eu não me adaptei e amanhã eu vou devolvê-la, né? Para sim. outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é uma das coisas que também é, deve ser pensada no momento que você escolhe Tá. pela adoção, né? Eu quero a adoção, mas com uma responsabilidade, né? É Eu isso faço mesmo. sempre, eu faço sempre a seguinte pergunta quando eu falo nas minhas palestras. Você acorda todos os dias de manhã amando o seu cônjuge? Você olha para ele e fala, meu Deus, hoje eu estou apaixonada por você? Não, não é assim. Entende? Por isso que amor é uma decisão. Eu decido amar. Decido amar aquele ser que eu acordo com mau hálito,